alegria poder entrar em sua casa, dividir esse tempo. Que tempo precioso! Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom sentir a presença do Senhor. Mesmo a presença que estamos sentindo aqui, você pode sentir aí na sua casa, no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho. Eu não sei onde você está. Talvez você esteja com um telefone, assistindo por um telefone, indo para o trabalho ou voltando do trabalho, ou dentro de um ônibus. Essa presença, ela pode te alcançar. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é poderoso para te visitar. Eu tenho hoje a honra de poder dividir contigo uma palavra, deixar ao seu coração um texto que o Senhor trouxe à minha vida de forma muito clara, muito precisa. E eu quero hoje que você me acompanhe nesse texto, um texto de Jesus, que está no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 9. Nós faremos uma leitura, é um pouquinho extensa, porque é uma narrativa histórica, é um momento que envolve um moço que era cego de nascença e ele encontra Jesus e Jesus derrama sobre ele a cura. E eu quero hoje que você vislumbre os detalhes que envolvem esse contexto do capítulo 9 de João. Eu vou ler a partir do verso 1, vou acelerar um pouquinho a minha leitura para que você possa ter todo o conteúdo daquilo que, de forma muito especial, o Senhor pôs e passou a queimar dentro do meu peito. João capítulo 9, diz assim, versículo 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? A pergunta dos discípulos para Jesus é, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Escute isso. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Uau, isso aqui é forte. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a sua própria saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai agora, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam e sabiam que ele era cego, como mendigo o tratavam, perguntavam, não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece ser ele. Então o próprio cego respondeu, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está esse Jesus? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele moço. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta.
Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram, dizendo: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, ele já tem idade, ele falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interroga-o. Então chamaram pela segunda vez o homem. Veja, que pressão, que insistência. Chamaram então pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, quem é que fez isso? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram-lhe e disseram: discípulo deles é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Verso 30, ouça com atenção. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar. O moço que era cego vai dar aula de teologia agora. Ele vai pregar para os fariseus. Nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há o mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu has nascido todo em pecado e queres ensinar a nós, e o expulsaram. Verso 33, eu fecho aqui. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou, e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Verso 38, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Amados, estamos diante de uma daquelas passagens que a gente lê uma vez, lê duas vezes, três vezes, e fica tentando entender o processo, entender como é que Deus gastou tanto tempo em um momento que poderia ter sido resolvido de forma mais rápida, mais prática. O Senhor, Ele quer nos ensinar através de João capítulo 9, nas entrelinhas, princípios que você precisa para a sua casa, para a sua família. Se eu hoje tivesse a capacidade de dar um tema a esta expressão, a este texto, eu diria: quando a nossa fé se estende, quando a nossa fé se desenvolve, quando a nossa fé cresce. Me permita hoje pegar uma carona na esteira das séries que nós estávamos sendo ministrados até quinta-feira sobre maturidade. Me permita, pastor Jackson, hoje o Espírito Santo, ele traz ao meu coração algo que tem a ver com esse processo de amadurecimento. É Deus dizendo: eu quero vê-lo crescer. É Deus dizendo: eu quero vê-lo avançar. É Deus dizendo: eu quero que a sua fé, ela estique, ela cresça, ela ganhe proporções ainda maiores. Então, nós vamos hoje observar João capítulo 9 e vamos ver como é possível a fé de alguém ser estendida, como é possível ver a fé de alguém se desenvolver. Estamos hoje diante de um texto muito precioso, e esse moço que nasceu cego, ele está debaixo de uma pressão que está acontecendo através dos olhos de diferentes pessoas. Há muitas pessoas olhando para esse moço e querendo respostas desse moço, muitos olhos, muita gente observando. É assim que a gente vive
como se todo mundo quisesse saber um pouco a nosso respeito. Talvez seja por isso que as redes sociais são tão poderosas e não param de crescer e de ganhar adeptos, porque as pessoas têm interesse em saber como é que você está, o que você está fazendo, o que você come, onde você vai, o que você veste. As pessoas têm interesse. Observe, isso não é uma coisa nova, isso não é um privilégio da nossa época, não, isso é uma coisa muito antiga. As pessoas se interessam por saber, querem saber o que está acontecendo com você. Aqui temos um cego, e olha como as pessoas estão olhando para ele, observando. Os seus vizinhos olham para ele e na cabeça dos seus vizinhos, ele é um mendigo, é um que depende de esmolas, depende da caridade, depende da solidariedade das pessoas. Conhecem ele como um objeto que fica pedindo favores, porque é cego. Os seus vizinhos olham para ele e veem nele um carente. Agora observe, através dos olhos dos discípulos, esse moço é um objeto de estudo. Esse moço é uma oportunidade de especulação teológica. Jesus, estamos olhando para esse moço e explique para nós, por que é cego? Ele pecou? Como que ele vai pecar antes de nascer? Mas tudo bem, ele pecou, por isso nasceu cego, ou foram seus pais que pecaram? Explica esse embrulho teológico. Na cabeça dos discípulos é um objeto teológico, é um objeto de estudo teológico. Os olhos dos discípulos veem como uma oportunidade apenas de usá-lo como uma ponte de aprendizado. Os fariseus viam ele com incredulidade, interrogam uma, interrogam duas, interrogam três, eles veem com incredulidade. Eu acho que você está mentindo, eu acho que você não era cego coisa nenhuma, vamos perguntar para o teu pai, porque eu acho que você, olha, isso aí é fake, vamos perguntar para o pai. Olham para ele com incredulidade. Uau, são olhos diferentes, postos sobre a mesma pessoa. Os pais, que talvez deveriam ter olhos maravilhosos, olhos especiais a respeito dele, olham com certo ressentimento, com certo medo. Porque quando foram interrogados, eles preocupados com a sua própria reputação, eles tiram o corpo e falam, pergunta para ele, porque ele pode responder por si, ele já é maior de idade. Seus pais tiveram medo, olham para ele com medo, olham para ele com olhos de ameaça. Mas quais são os olhos de Deus? E é isso que me interessa hoje, igreja do Senhor. Quais são os olhos do Senhor? E como Deus nos vê? Estamos entrando em mais um tempo de lockdown, vamos ficar em distanciamento social, vamos ter que respeitar os decretos que foram impostos sobre nós. E agora estamos tendo culto em casa, culto no lar, culto online. Talvez você está preocupado com as pressões que virão sobre você, a questão do alimento, a questão da saúde, a questão da sua segurança. Escute, hoje eu quero que você olhe para esse texto de João, capítulo 9, e perceba quais são os olhos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre você esta palavra. Os olhos do Senhor estão postos sobre ti, e o que Deus quer ver é que nesse tempo, Deus quer que a sua fé seja desenvolvida, Deus quer que a sua fé seja alargada, Deus quer que a sua fé seja estendida. Vamos observar esse texto de forma expositiva. Vamos observar, versículo 9, o texto diz, capítulo 9, versículo 11, diz que respondeu: quem me curou foi um homem chamado Jesus. Ele fez um lodo, ele untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-me. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Observe esta palavra poderosa de João, capítulo 9, verso 11, pule para o 17, são pepitas de ouro, tem riquezas aqui nesses princípios. Verso 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Observe, como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê nesse tempo? Como é que Deus vê a nossa casa nesse tempo? Deus está numa expectativa poderosa de ver a nossa fé sendo desenvolvida. E como é que eu faço, pastor, para que a minha fé
cresça, para que a minha fé aumente. Primeiro princípio, está aqui, revelado nos textos que eu acabei de citar. A sua fé, ela se desenvolve a partir de uma experiência pessoal. É muito bom ouvir testemunhos das pessoas. É muito bom chorar com os que choram, mas é muito bom se alegrar com os que se alegram. É muito bom ver o que Deus está fazendo em Londres. É muito bom ouvir o que Deus está fazendo pelas cidades onde a catedral está plantada. É muito bom ouvir os testemunhos do nosso pastor enquanto prega. É muito bom ouvir os pastores ministrando sobre o que Deus está fazendo. Mas hoje o Senhor está dizendo, para que a sua fé aumente, eu quero que você tenha uma experiência pessoal. Aquele cego, eu vou chamá-lo de cego, mas já não é mais cego nesse momento do contexto que estamos citando. Mas aquele cego, ele pôde ver um crescimento na sua fé a partir da sua experiência pessoal. Ele não está indo pela cabeça dos discípulos, porque afinal os discípulos nem pregaram nada para ele. Ele não está vendo Jesus a respeito, através dos olhos dos fariseus ou dos seus vizinhos. Não, ele está tendo uma experiência pessoal. Ele me tocou, ele pegou a sua saliva, ele pôs na terra, ele fez um barro e ele untou-me nos olhos, ele aplicou nos meus olhos. É como se Jesus estivesse dizendo, aqueles que creem pelo testemunho dos outros, sempre ficará inseguro. Quando a sua fé não é pautada numa experiência pessoal, qualquer vento derruba você, qualquer crise te deixa triste, qualquer manchete do jornal te abala. É porque você não teve uma experiência pessoal. Mas hoje eu quero convidá-lo. É Deus dizendo, eu quero me revelar de forma pessoal a você. Eu quero tocar em você. Irmãos, eu estou sentindo a presença do Senhor. Quando você é tocado por Ele, a sua experiência deixa de ser uma experiência terceirizada, deixa de ser algo que você ouviu. Não, agora você não fala pelos outros, eu falo por mim. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor. Eu caminhei durante anos da minha vida pautada na fé do meu pai, na fé do meu avô. Mas um dia, eu recebi o toque de Jesus. E quando você recebe o toque, você não é mais pautado pelo que disseram a respeito dele. Você é pautado por aquilo que você crê. Você lembra a experiência de Natanael? Eu gosto muito de citá-la, eu não vou ler para você. Em João capítulo 1, verso 46, Felipe está falando para Natanael a respeito de Jesus, dizendo, é dele que Moisés falou, os profetas falaram. Aí Natanael dá uma resposta para Felipe, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está de brincadeira. Mas quando Natanael se encontrou com Jesus, Jesus fez uma revelação a respeito da sua vida e passou a pregar. E Natanael respondeu, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O Senhor quer se revelar a você. E nesse tempo de pandemia, você vai ter experiências pessoais. Você vai parar de dizer, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam. Eu lembro da experiência da mulher samaritana, ela chega e ela prega a respeito de Jesus, e o povo passa a crer em Jesus por causa da mulher samaritana, até Jesus chegar. Porque quando ele começa a ministrar, ele começa a falar, João capítulo 4, verso 39 em diante, revela para nós. Vindo pois os samaritanos ter com Jesus, muitos creram nele por causa das suas palavras. Eu não creio porque a mulher samaritana falou, eu creio porque eu ouvi a sua própria voz. Experiência pessoal. É algo original, é genuíno, é verdadeiro. Deus está chamando para que a gente se assente na mesma postura de Jó. Quando ele declarou, eu te conhecia, eu tinha uma ideia a seu respeito, mas agora a minha percepção é diferente. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Há uma oportunidade no nosso calendário de mergulhar fundo no conhecimento do Senhor. Deus quer que a nossa fé seja aumentada. Irmãos, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa casa. Deus está dizendo, eu quero te ver crescer.
Eu vou me revelar a você, eu vou visitar o seu quarto. Eu vou visitar a sua cama. Quando você achar que os alimentos estão acabando, eu vou botar gente na tua porta para tocar campainha, dizendo: o Senhor me fez trazer esse alimento. Oh, irmãos, é Deus dizendo: eu vou me apresentar. Vocês me conhecem dos telões da igreja, vocês me conhecem das pregações, vocês me conhecem dos grandes homens que usam a internet para ministrar, mas vamos dar uma pausa, isso não gera segurança. Eu vou me revelar, eu vou tocar os seus olhos, eu vou tocar na sua face, você vai sentir a minha presença. Irmãos, isso é precioso demais. Eu não sirvo a Jesus porque eu tenho todas as respostas a respeito de Deus. Deus para mim é misterioso em muitas áreas, eu não tenho respostas, mas naquilo que eu conheço, por ter sido tocado por Ele, eu não duvido a respeito dEle. Eu não duvido que Ele está no alto e sublime trono. Eu não duvido que Ele está no controle da terra. Eu não duvido que o planeta está na palma das suas mãos, e que esse vírus ainda circula, e que ainda não há uma resposta para esse vírus, porque Deus ainda não deu o ok, porque quando Ele der ok, os olhos serão abertos dos cientistas e teremos resposta. Eu estou debaixo dos olhos do Onipotente, e Deus está dizendo: eu quero me revelar a você de forma pessoal, eu quero que a sua fé seja aumentada. Segundo princípio, capítulo 9, versículo 25 diz: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Só que eu ficaria a tarde toda pensando sobre essa frase, sobre essa colocação desse moço. Segundo princípio, para quem quer ter a sua fé desenvolvida, você precisa entender que a sua fé deve partir da simplicidade, mas deve ser pautada na convicção. Eu vou repetir pausadamente. A sua fé pode ser simples, ok? Pastor, o que sustenta a minha fé é algo muito simples. Está aqui, ó, cabe na palma dessa mão. Mesmo que a sua experiência de fé seja pequena, seja simples, como foi daquele cego, Deus está dizendo: mesmo que seja simples, eu quero que seja algo convicto. Eu quero que seja algo que tem base, tem sustentação. Eu posso não ter todas as respostas a respeito de Deus. Eu posso não saber todos os movimentos de Deus na história da humanidade, mas aquilo que eu sei a respeito de Jesus, eu sei com convicção, porque eu não sei pela boca dos outros, eu sei pela minha experiência pessoal. Eu posso não ser convidado para responder numa sala acadêmica de forma apologética, defender as bases. Eu posso não ter todas as respostas, mas aquilo que eu conheço de Jesus é sólido, é firme, tem base. Você quer saber se ele é profeta? Eu acho que é profeta. O homem chamado Jesus, eu acho que é profeta. Mas os fariseus estão dizendo: você acha que ele é o enviado de Deus? Eu não tenho as respostas. Eu tenho uma resposta. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu tinha problemas e agora não tenho mais. Eu tinha um casamento destruído, mas agora meu casamento foi restaurado. Eu tinha problema de relacionamento na minha casa, agora eu vivo em harmonia, porque a presença de Jesus chegou. O pouco de experiência que você tem não pode ser uma gama de experiências, mas o pouco que você tem é o suficiente para sustentar a sua fé. É pouco, eu não sei muito, é pouquinho. Pastor, olha, eu não tenho muita experiência para contar. A única experiência que eu poderia compartilhar é que eu vivia nas trevas e o Senhor me encontrou, eu encontrei a luz, eu tinha tristeza, agora eu tenho paz. Parece pouco, mas é sólido. E quando tem força, quando tem base, meu irmão, pode vir vento, pode vir pandemia, eu sei em quem tenho crido, eu sei que por fim se levantará. É Sadraque, Mesaque e Abdenego na porta da fornalha. Nabucodonosor, o Deus a quem nós servimos pode até nos salvar, mas se não quiser nos salvar, não tem problema, a gente morre, mas a gente não deixa de servi-lo, porque a gente conhece Ele de verdade. É pouca experiência?
mas tem convicção. O maior desafio nosso não é a batalha. O maior desafio nosso é acreditar que podemos vencer com a fé que Deus já pôs dentro da gente. É pouco. É Davi dizendo: Saul, eu já tive experiências no deserto, eu tive experiências cuidando das ovelhas do meu pai. Se o Senhor nos salvou do leão, do urso, Ele pode nos salvar. Irmãos, eu estou falando de gente que conhece aparentemente pouca teologia, mas a experiência que tem é tão profunda que sustenta a sua fé. E a presença de Deus está aqui. Deus está dizendo: a fé que você tem vai te fazer passar por essa pandemia de pé, firme. Terceiro lugar, estou caminhando para o final. A nossa fé, ela é desenvolvida quando eu mantenho firme. Eu me mantenho firme diante das oposições. Muita gente foi questionar a fé desse moço. Os vizinhos, os discípulos, sua própria família questionou sua fé, os fariseus. Seremos bombardeados por pressões que vão tentar confrontar a nossa fé. E se faltar comida? E se faltar bebida? E se não tiver um posto de saúde? E se tiver que prolongar ainda esse tempo? Como é que fica? São confrontos. Mas a fé desse moço, ela prova para nós que é possível mesmo diante das aflições, dos bombardeios, das interrogações, das pressões. Tem muita gente que é pressionado pelos próprios parentes. Mas como você pode? Você não é de Deus, você não frequenta a igreja, você não é daqueles que vai atrás do pastor, somos bombardeados por brincadeiras, somos bombardeados por gente que vem com críticas, com persuasões, com menosprezo, com zombaria, com desdém, com brincadeira. Somos bombardeados diariamente, mas hoje Deus me trouxe aqui, e foi o Espírito Santo que me plantou aqui para dizer: independente dos bombardeios que virão sobre a sua vida, a sua fé se manterá intacta diante das oposições. O Senhor está dizendo que você será forte o suficiente para, amados, é a oração de Abacuque: ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu esperarei no Senhor. É essa convicção, é essa firmeza. Eu gosto muito do Salmo 27, verso 13 e 14. Esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. Amados, muita gente vai querer nos colocar na parede. Como é que pode? Você sendo obreiro, sendo voluntário, sendo homem de... Como é que pode passar por tudo isso? Mas como este cego, você vai continuar firme. O Senhor é aquele que me guarda. O Deus de Israel, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não pega férias. O Deus de Israel, Ele está comigo, está com a minha esposa, está com os meus filhos. Essa convicção, essa firmeza. Deus está chamando crentes maduros, crentes que se posicionam, crentes que não ficam negociando a sua fé. Eu vou desistir, eu estou desmotivado. Amados, temos uma tendência de ver pessoas assim, que se magoam por qualquer coisa, se afastam por qualquer coisa. Agora não tem como, então não vou mais participar dos cultos, porque tem que ser online. Gente cheio de milindre. Deus está dizendo: eu estou chamando gente madura, gente que come comida sólida, gente que crê no Deus que serve, no Deus que pagou um preço dando o seu próprio filho para morrer por você. O Deus que te chamou quer que a sua fé seja inabalável, quer que a sua fé seja fundamentada, enrijecida. Em último lugar, o Espírito Santo ministra aos nossos corações para que essa fé seja desenvolvida. Talvez seja o ponto mais alto dessa reflexão. Deus está dizendo: eu quero que você aproveite os conflitos para ver a sua fé desenvolver.
Isso aqui parece paradoxal, parece contraditório. Por que Deus nos permite passar por provações, pastor Tarsis? Por que Deus nos permite passar por ventos, por tempestades? Porque Deus consegue aproveitar esse tempo de forma pedagógica para nos ensinar. Quanto maior o conflito, não será maior a desatenção, o medo, a fraqueza. Quanto maior o conflito, eu profetizo sobre a sua vida, maior será a sua fé. Isso aqui é fantástico. Observe, querido Magu, maestro Magu. A percepção que ele tinha a respeito de Jesus começa dizendo: eu conheço ele, ele é um homem chamado Jesus. Vejam os níveis de crescimento. Começou aqui. Quem é? Me curou. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Aí chamaram os fariseus, os chefes da lei, para questioná-lo. Agora a gente acaba com esse crentinho. Aí vieram, botaram ele na parede. Você acha que esse Jesus é quem? Aí ele disse: olha, eu fui curado, então eu acho que ele é profeta. De homem chamado Jesus, passou a categoria de profeta. Profeta tem credibilidade entre os hebreus, tem moral, tem confiança. Subiu o nível. Mas continuaram pressionando. O que você acha? Chama o pai dele, chama a mãe dele, é muita pressão. Aí ele se irrita, ele fala: eu estou estranhando vocês. Vocês é que deveriam me dar respostas. Eu estou estranhando. Como pode Deus usar alguém para curar, se na história da humanidade nunca vimos ninguém ser curado de nascença? Nunca. Como pode? Eu estou estranhando que vocês não saibam quem ele é. Na minha cabeça, ele é enviado de Deus. E pressionam ao ponto de mandá-lo embora. E quando mandam ele embora, Jesus vai encontrá-lo e pergunta: moço, o que você acha a respeito de quem te curou? Mas eu não sei, eu estou pensando. Aquele que te curou sou eu, o que você acha? E o texto diz: eu acho que você é Senhor. E o texto diz que ele passou a adorá-lo. A relação com Jesus era apenas conhecia como um homem chamado Jesus. E termina o texto dizendo: eu vou te adorar porque não tem outra solução. Tu és o enviado, tu és o poderoso. Irmãos, isso se chama desenvolvimento da fé. O Senhor quer que a sua fé seja enriquecida, fortalecida. Quando a gente voltar em dezembro, ou quando Deus marcar a data da nossa volta, eu quero que você volte para a catedral, não lembrando de Jesus como um homem chamado Jesus, mas como o Senhor que te sustentou durante todo esse tempo de forma pessoal. Você vai voltar, desculpe a minha comparação, você vai voltar com fogo nos olhos. Senhor, eu achava que você era apenas um mestre, mas agora eu vou te adorar. Irmãos, eu estou vendo que há um avivamento acontecendo durante esse tempo no mundo. Igrejas que estão se voltando para Deus de forma diferente. Os eúticos saíram da janela, foram embora, porque não aguenta ficar perto. Mas há uma multidão entrando. Gente que ficava na janela, que foi entrando e foi conhecendo e foi se apaixonando. É a fé desenvolvendo. Deus está permitindo nesse ano tão difícil que a nossa fé seja abastecida, fortalecida, enrijecida, solidificada, diretrizada de forma pesada. É Deus dizendo hoje: eu vou te ver crescer.
eu vou te ver avançar. Eu vou te ver tendo experiências que você nunca teve. Eu me lembrava esta noite, enquanto preparava esta palavra, sobre o dia em que a minha esposa acorda com uma paralisia facial. Eu tinha acabado de assumir uma igreja, eu estava cheio de vontade de pastorear. E agora a minha carioquinha, linda, amanhece chorando com uma paralisia facial no rosto. Saímos em busca de ajuda e os médicos que nós visitamos disseram: olha, a gente pode até tratar, mas é irreversível. Vai ficar sequela. Vai ficar com a deformidade. Eu estava começando a pastorear. Falei, Deus, dá um tempo, uma treguinha. Caímos dois aos pés do Senhor. Era Deus permitindo que a nossa fé fosse aumentada. A gente orava diferente, a gente pregava diferente, a gente gritava diferente, a gente louvava diferente. Durante semanas, naquele processo de angústia, de uma garota, 23 anos, vai ficar agora com uma deficiência facial para o resto da vida. Aí alguém disse: pastor, eu soube que a sua esposa teve uma paralisia facial. Eu disse: como é que ela está? Está recuperando, tratando. Pastor, por acaso essa semana eu tive no médico para tratar do meu problema e ele comentou a respeito de uma pós-graduação que ele acabou de fazer fora do Brasil, na Europa. E eu acho que tem a ver. Fomos ao médico. Quando chegamos ao médico, ele olhou para a gente e disse: você não está entendendo. Eu acabo de fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Eu sou o único especialista no problema que a tua esposa está tendo. E eu acabo de trazer uma solução lá de fora. Medicaram. Em 15 dias, estava mais linda. Deus acertou o rosto, ficou até mais linda. Ficou mais perfeita. Por que a gente tem que passar por esse tempo? Eu não sei, me perdoe, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: eu posso fortalecer a sua fé. Eu posso terminar esse sofrimento quando você disser: Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, eu vou adorá-lo, eu vou entregar minha vida, eu vou servi-lo. Venha, vamos avançar, vamos crescer. Eu quero orar por você que está aí, me acompanhando ao vivo, e você que vai me acompanhar depois. Essa palavra é para você. Temos aqui dezenas de pessoas interagindo, dezenas de pessoas interagindo. Pessoas que estão se identificando com essa palavra. A palavra de hoje é: vamos crescer. Vamos conhecê-lo de forma pessoal. Vamos criar base sólida para a fé que a gente já tem. Convicção, firmeza. Vamos ser fortes diante da pressão que vem sobre nós. Os fariseus, os vizinhos, a família representam as pressões que virão sobre nós. Uma enxurrada de pressão, mas a gente vai ficar firme. Faça um voto: eu não vou perder um culto, eu não vou perder um culto, eu não vou perder um culto. Eu vou estar nas quintas adorando, eu vou estar nos domingos, eu vou participar ao vivo, eu vou participar da campanha que o pastor está fazendo às 6 horas da manhã. Eu vou ficar venha, 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 porque Deus quer solidificar a base.
Você pode não ter todas as respostas teológicas, você pode não saber sobre ramatiologia, eclesiologia, você pode não saber sobre hermenêutica, você pode não saber sobre exegese, você pode não saber sobre a teologia propriamente dita, mas o que você sabe a respeito dele vai te encorajar a dizer: o que eu sei é que eu era, mas agora eu não sou mais. Eu tinha problemas, mas o que eu sei, doutores, o que eu sei é que eu era cego, mas não sou mais. Que fé! E essa fé vai ser esticada ao ponto de você poder declarar. Capítulo 9, verso 38. Fica com ele. Coloca num papel na sua geladeira para você não esquecer mais. Então afirmou o moço: eu creio em ti, Senhor. Eu creio que tu és o Senhor, e o adorou. Feche os seus olhos. Convido pessoas agora que estão nos acompanhando pela internet e que ainda não têm essa base, não têm essa fé. Por que você não entrega a sua vida para Jesus hoje? Por que você não diz hoje: eu quero essa fé para mim? Eu quero esse pai cuidando da minha casa. Eu quero esse médico me protegendo, me dando imunidade diante dessa. Eu quero ele como piloto da minha embarcação. Eu quero ele como meu guia. Faz isso hoje. Escreve aí no rodapé, coloca aí no comentário: eu quero aceitar a Jesus. Ou eu quero voltar para Jesus. Estou vendo aqui na tela, tendo acompanhamento online. Você pode colocar: eu quero me entregar. Eu quero ele na minha casa. Eu quero ele na minha vida. Eu quero. Interaja. Diga aí. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Nós vamos declarar que a sua fé será aumentada. Pastor, era do tamanho do grão de mostarda, mas agora o negócio está ficando mais violento. A fezinha deu uma esticadinha. É isso que eu quero, que você viva nesse tempo experiências sobrenaturais de forma pessoal. Pastor, eu tive um sonho. Eu vi o Senhor visitando a minha casa. Pastor, eu tive uma visão. Irmãos, está vindo uma enxurrada de manifestações sobrenaturais do Senhor sobre nós de forma pessoal. Temos alguém? Se você deseja, escreva o seu nome. Nós vamos orar agora, mas durante a programação você pode colocar: estou entregando a minha vida. Nós vamos entrar em contato. Nós temos um ministério poderoso de integração. Vai entrar em contato com você, vai orar por você de forma pessoal, vai abençoar a sua vida. Então, é a sua hora, é o seu tempo. Você que deseja, fique à vontade, não por constrangimento, tem que ser algo voluntário. Coloca: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu estou entregando a minha casa para Jesus. Eu estou entregando a minha história. Você que me acompanha, você que fala espanhol, está acompanhando em português, tentando entender. Hoje é o dia de você entregar. Jesus te espera. Jesus te espera. É hoje. Aceite ao Senhor. Diga: a minha fé será depositada nele. Com os olhos fechados. Oh Espírito Santo, a tua presença está aqui. Como é lindo ver o que o Senhor faz. Te louvamos pela vida desse moço de João capítulo 9, que nasceu cego, mas viu as obras que o Senhor tinha para fazer no seu tempo. Assim sou eu, Pai. Assim é o coração de milhares e de milhares de pessoas que são confrontadas diariamente, são postas na parede diariamente. Pressões, palavras, calúnias, críticas, brincadeiras. Oh Pai, a nossa fé não está pautada
pelo que o pastor Jackson prega, ou porque a pastora Kemi prega, ou porque o pastor Paulo prega, ou porque a pastora Marta prega, ou porque o pastor Adilson prega. Não. A nossa fé está pautada na experiência pessoal. Sentimos o teu toque e hoje eu quero ministrar toques nessas casas. Sua mão vai tocar nesses olhos, sua mão vai tocar nessas úlceras, sua mão vai tocar nesse câncer, sua mão vai tocar nessa AIDS, sua mão vai tocar nessa lepra, sua mão vai tocar nesse desequilíbrio, Pai, do açúcar, essa diabetes, Pai, incontrolável, a sua mão vai tocar agora. A sua mão vai tocar nessa pressão que não baixa ou que não sobe. A sua mão vai tocar, Pai, nessa dor da coluna. A sua mão vai tocar nessa dor de cabeça. A sua mão vai tocar nessa dor nas juntas. A sua mão vai tocar nesse sangue, nesse rim, nesse fígado, nessa mente. A sua mão vai tocar. Teremos experiências pessoais para contar, Jesus. Traz hoje o milagre, traz hoje a provisão, traz hoje, Pai, um derramamento de poder sobre essas casas, sobre esses homens, sobre essas mulheres que nos acompanham hoje. Traz hoje. É em Ti que pomos a nossa confiança. É em Ti que pomos o nosso descanso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que a sua fé, durante esse tempo, seja simplesmente esticada. Se você entregou a sua vida para Jesus, faça-nos saber. Queremos entrar em contato com você. Coloque para nós, nesse comentário aí abaixo, há uma equipe monitorando, coloca o seu nome, nós vamos abençoar a sua vida, nós vamos declarar sobre você aquilo que Deus